Secretaria de Educação afirma que o estado tem a menor taxa de analfabetismo do país. Comissão quer garantir mais fiscalização e recursos para preservar o patrimônio cultural. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Secretaria de Educação afirmou que o estado do Rio tem a menor taxa de analfabetismo do país. Os dados são do relatório da Lei de Responsabilidade Educacional, apresentada em audiência pública na Alerj. A legislação criada em 2009 determina que a Secretaria apresente à Comissão de Educação um relatório anual com os indicadores educacionais do Estado. Os dados apresentados foram referentes aos anos de 2015 e 2016. Segundo o relatório, nesse período, a taxa de analfabetismo na faixa etária de 6 a 9 anos foi de 0,9% e de 15 a 17 anos de 0,4%. O secretário de Educação afirmou que esses números estão abaixo da taxa nacional. Ele destacou ainda que o estado teria índice de abandono escolar reduzido, 2,2%. A redução do abandono escolar é bastante positivo, bem acima da média do Brasil. A questão da distorção que acontece em idade séria também são evoluções positivas, o nível de aprovação. Então, nós temos uma série de resultados positivos, como também o próprio cumprimento que se tem em relação aos índices constitucionais para a educação. O crescimento em um ano de 160% dos grêmios estudantis e o total de 100% das escolas da rede estadual inscritas nas Olimpíadas de Matemática foram melhorias destacadas pelo secretário. Mas para a diretora do Sindicato dos Professores, Beatriz Lugão, os dados não corresponderiam à realidade. A falta de funcionários, a falta de inspetor de aluno, a falta de um porteiro, a situação de violência no entorno. Então, assim, o adoecimento exponencial, né, dos funcionários e dos professores dentro da escola e a situação incerta entre os alunos. Então, a escola é hoje um barril de pólvora. O presidente da comissão lembrou que o estado passa por um momento gravíssimo e que, por conta disso, os dados apresentados não correspondem com precisão à real situação da rede no momento. Para ele, as informações não foram suficientes. Nós fizemos algumas solicitações para o secretário para que em 10 dias encaminhe a comissão, informação mais precisa física dos prédios, questão da perícia médica, dos professores e servidores do estado do interior, isso é uma vergonha, fazer com que pessoas que já estão adoentadas se desloquem, né, dos seus municípios, alguns distantes, como o norte e o sul do estado, para vir fazer a perícia médica aqui na cidade do Rio de Janeiro. Me deixa envergonhado, como eu falei na comissão. Tema que já tínhamos tratado com o governador, aliás, um compromisso do governador do estado. Então fizemos lá ali algumas solicitações através de um requerimento para que em 10 dias a comissão os receba e possamos complementar as informações que nos foram passadas na reunião de hoje. A Comissão de Cultura discutiu as 46 emendas apresentadas ao projeto de lei, que trata do sistema de proteção ao patrimônio cultural do Estado. A ideia é garantir maior participação pública no tombamento do patrimônio cultural, mais fiscalização da preservação dos espaços e incentivos fiscais para a área. Durante o encontro, o diretor-geral do INEPAC disse que a instituição não tem estrutura para analisar os 3.200 tombamentos dos 92 municípios do estado e apresentou novas sugestões ao projeto, entre elas a criação de uma legislação para regulamentar o registro de bens imateriais no estado. Hoje a principal proposta é a criação de um fundo de patrimônio. Claro que isso seria na lei de organização, vai vir via governador, mas a lei substantiva, que é o que cabe à Assembleia, é mais a organização do sistema de patrimônio, né? Hoje nós precisamos avançar nessa questão do imaterial, né? Do registro do imaterial. O Estado não tem
uma regulamentação, uma legislação apropriada para o registro de bens e materiais, e a questão dos tombamentos da Alerj, que é sempre uma questão muito polêmica. Isso nós estamos em contato com a Comissão de Cultura aqui, com alguns deputados, para nós chegarmos a um denominador comum. O deputado Luiz Paulo, que apresentou 11 emendas ao projeto, falou sobre a necessidade de garantir a participação de um corpo técnico do INEPAC como consultor de propostas de tombamento dos patrimônios culturais do Estado feitos pelo Legislativo. O parlamentar está inscrito na Constituição do Estado, para uma proposta do deputado Paulo Ramos, que ele pode propor o tombamento. Então, na hora que ele propuser, seja do bem material ou imaterial, a primeira comissão que opina é a Comissão de Constituição e Justiça. Aí a Comissão de Constituição e Justiça pega aquela proposta e encaminha ao INEPAC, com prazo definido. Por exemplo, 30 dias, como já tem esse poder a Comissão de Constituição e Justiça. E em 30 dias o INEPAC diz, não, essa proposta tem razoabilidade, por causa disso, ou não tem razoabilidade por causa disso. E aí a Comissão de Constituição e Justiça vota. E claro que vai passar na Comissão de Cultura, que vai também dar seu parecer pelo mérito, para depois ir ao plenário. O deputado Eliomar Coelho fez 2 emendas ao projeto. Uma delas diz respeito aos patrimônios culturais privados. Uma emenda tratava da pessoa que tem um imóvel, né? Esse imóvel é tombado, mas é particular. Então, às vezes, a pessoa, o proprietário, não tem os recursos necessários suficientes para fazer o restauro. Então, fizemos uma emenda no sentido de que aí houvesse facilidades, inclusive criada pelo Estado, para colocar recursos na mão dessa pessoa e o restauro poder ser realizado. O presidente da Comissão de Cultura, deputado Zaqueu Teixeira, ressaltou a importância da discussão para aprimorar o projeto que será votado na Alerj. Nós fizemos essa audiência pública hoje para discutir com a sociedade essas emendas apresentadas pelos parlamentares. O órgão responsável pelo patrimônio, o INEPAC, esteve presente, trouxe uma proposta de um outro substitutivo. E nós vamos agora ter um grupo de trabalho para compatibilizar as emendas dos parlamentares com o substitutivo apresentado pelo INEPAC, para que a gente possa ter um documento único, formulando aí um projeto de lei que vai ser fruto desse trabalho de cotejar as emendas com aquilo que foi apresentado pelo INEPAC. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 36 projetos nesta quarta-feira. Entre eles, o do deputado Dica, que pretende criar a semana de conscientização e inclusão de medidas de prevenção e combate ao bullying nas escolas do Rio. A proposta recebeu parecer pela constitucionalidade. A medida vale para escolas privadas e públicas de educação básica, que deverão capacitar os docentes e equipe pedagógica para implementar ações de prevenção à prática do bullying. Outro objetivo do projeto é envolver os familiares no processo de construção de paz nas unidades escolares. Já o deputado Carlos Mink teve 2 projetos analisados na comissão e que receberam parecer pela constitucionalidade. O primeiro pretende proibir que médicos e enfermeiros que não tenham vínculo empregatício com o Estado exerçam funções nos hospitais da rede pública. Ou o médico é contratado pelo governo, ou ele é contratado por uma OSFIP, que por sua vez foi contratada pelo governo. Não pode aparecer um médico que viu num site, num leilão de plantões, e por 1.500 ele chega lá como um ET descido do espaço. Então agora não pode. O segundo projeto quer evitar que qualquer produto cosmético, de higiene pessoal e de limpeza que contenham microesferas de plástico provenientes de polímeros de polietileno, nylon, poliacetal ou similares sejam produzidos, distribuídos, comercializados e descartados nos rios, córregos e no mar. Tem vários tipos de polímeros, que são pequenas bolinhas, microbolinhas de plástico, com suas variações, que contaminam os mares. Os peixes comem, se engasgam, morrem asfixiados e contaminam os oceanos e as águas com esse tipo de plástico. Vários países substituíram, várias empresas grandes
substituíram nos Estados Unidos e na Europa e usam aqui. Ou seja, as mesmas empresas têm o substitutivo. Lá, a pressão grande, lei substituir. Aqui usam. Então o Rio tem que dar o exemplo. Então também vamos poupar os nossos mares desses plásticos nocivos. Outro projeto analisado na CCJ foi do deputado Márcio Pacheco. O parlamentar quer que o Estado elabore uma estatística sobre a violência contra a pessoa com deficiência. O texto recebeu parecer pela constitucionalidade. Há uma estatística que está velada pela sociedade, que é o número de pessoas com deficiência que sofrem abusos e sofrem, inclusive, de violência dentro da sua própria casa e dos seus cuidadores. E essa estatística precisa vir para fora. Por isso que a gente está apresentando um projeto de lei para que essa seja também um mecanismo para ajudar o Estado a parar com esse grande problema. Assim como as mulheres, assim como os idosos vêm sofrendo muitas violências, a pessoa com deficiência que perpassa tudo isso. A pessoa com deficiência é mulher, é criança, é idoso, mas ele tem as suas especificidades. Por essa razão, o desejo de fazermos realmente uma estatística dessa população no Estado do Rio de Janeiro. O plenário aprovou o projeto do deputado Luiz Paulo, que garante aos motoristas com IPVA atrasado a autorização para fazer vistoria do Detran. A inadimplência também não deve impedir o registro, emplacamento, inspeções de segurança e licenciamento para a obtenção do certificado anual. A matéria foi aprovada em segunda discussão e segue para sanção ou veto do governador. Se você deve o IPVA e você não paga, compete o Estado te inscrever na dívida ativa. E você inscrito na dívida ativa, o Estado fazer a execução fiscal. Isto é o que vale para todo mundo. A vistoria é para proteger a vida do condutor do veículo e a vida de todos aqueles que estão conduzindo outros veículos e do cidadão pedestre. E é também para proteger o meio ambiente, por causa da poluição, quer seja sonora, quer seja a oriunda dos gases que são expelidos. Cinemas, teatros, casas de shows e outros estabelecimentos que funcionem com redução da iluminação podem ser obrigados a manter os corredores de acesso iluminados. Degraus e outros obstáculos que possam causar a queda dos usuários também devem ter iluminação de baixa potência. Já as saídas normais e de emergência devem ser sinalizadas com placas luminosas. O projeto do deputado Átila Nunes prevê multa para quem descumprir a regra. A proposta recebeu uma emenda e voltou às comissões. Se você reparar bem, você entra no cinema, tem uma luzinha lá pequenininha, a outra é saída. Você entra, por exemplo, numa casa de festa de criança, não tem nenhuma iluminação, não tem nada. Se acabar a luz, pegar fogo no brinquedo, ninguém sabe para onde vai. Então, o que o projeto faz é reforçar a obrigatoriedade, só que agora obrigatório de você verdadeiramente marcar as saídas de emergência com sinais luminosos. O deputado Márcio Pacheco e a deputada Marta Rocha querem que a Secretaria Estadual de Saúde realize de 4 em 4 anos o censo de pessoas com transtorno do espectro autista. O objetivo é criar um cadastro com dados que ajudem no desenvolvimento de políticas públicas. 2 emendas apresentadas em plenário foram incorporadas ao texto final. A proposta ainda passa por mais uma votação. Ele é importante porque visa, em primeiro lugar, identificar os locais onde há uma densidade maior da necessidade de polos de atendimento. Por exemplo, você deslocar uma família da Zona Oeste do Rio de Janeiro ou de outras cidades do interior para a região metropolitana, se você pode, por exemplo, deslocar polos específicos onde há uma densidade geográfica mais condensada. Então a gente precisa fazer essa análise. A segunda é que o censo nos ajuda no início do diagnóstico. Por exemplo, pela idade da criança, qual a idade daquele filho, daquela criança. Se ele tem de 0 a 3 anos, o diagnóstico é mais simples. Ele começa o diagnóstico, portanto o prognóstico será mais avançado. E se o censo for completo, nós vamos identificar também a faixa etária para entender qual é o tipo de prognóstico, qual é o tipo de tratamento. Se avançamos na área da infância ou se nós precisamos de centros, por exemplo, de reabilitação adulta. Concessionárias de trem e metrô do estado do Rio podem ser obrigadas a instalar rampas para cadeirantes no acesso às estações e também nas plataformas para acesso aos vagões. O projeto da deputada Lucinha teve 2 emendas incorporadas ao texto e retorna ao plenário para mais uma votação. A distância entre a composição e a plataforma
da estação de ferroviária é muito grande. E no horário de pico, principalmente, os cadeirantes ficam à mercê do apoio da população. E quando não tem esse apoio, ele não consegue adentrar na composição. Então, isso vai facilitar muito a vida, não só dos deficientes, como também dos idosos, né? Concessionárias e revendedoras de carros usados podem ser obrigadas a fornecer aos compradores um histórico do veículo. O documento deve conter informações sobre proprietários anteriores, existência de sinistro e se o veículo já foi a leilão. O projeto do deputado Chiquinho da Mangueira foi aprovado em primeira discussão e volta ao plenário para mais uma votação. Depósitos de carros e motos apreendidos serão obrigados a guardar os veículos em local coberto. Os estabelecimentos que descumprirem a regra podem ser multados ou até ter cassado o alvará de funcionamento. O projeto do deputado Geraldo Pudim vai passar por mais uma votação em plenário. Uma delegação de parlamentares do Quênia, na África Oriental, esteve na Alerj para conhecer o funcionamento do parlamento fluminense. Após visitarem as instalações do Palácio Tiradentes, a comitiva queniana se reuniu com os deputados Gustavo Tutuka e Iranildo Campos. Temas referentes às eleições, sistema presidencialista, implementação de políticas públicas, divisão de poderes e arrecadação de recursos foram debatidos. Foi uma conversa muito proveitosa sobre o sistema político, o momento que o país está passando. Eles estão também em busca do amadurecimento da sua democracia, né, e fizeram muitos questionamentos sobre isso. Nós podemos aprender também um pouco do sistema político deles, partidário. Então, acho que foi uma experiência engrandecedora. Eu espero que eles possam levar aqui do Parlamento Fluminense uma experiência para eles também, que possa contribuir para o desenvolvimento da sua democracia. George Mutua é presidente da Câmara Parlamentar do Quênia. Ele falou das impressões que teve do Rio de Janeiro e do Parlamento Fluminense e afirmou que, apesar das diferenças culturais e geográficas entre os dois países, poder conhecer o processo de votação brasileiro foi a grande experiência que ele levará para a África. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até amanhã.